Salve Popoli, quem vos fala é Fábio Grácia e hoje eu estou aqui com a minha camisa do Emílio Butragueño para falar dele, Carlos Giménez, com este calhamaço aqui que é o Paracoelhos, lançado pela editora Comic Zone. Mas antes da gente falar desse quadrinho, é bom a gente dar uma contextualizada histórica no que estava rolando ali na Espanha depois da Guerra Civil Espanhola e depois da Segunda Guerra Mundial. Bom, para quem não sabe, a Espanha teve uma guerra civil que foi do ano 36 até o ano de 1939, que acabou devastando o país de uma forma assim absurda, destruiu a economia, as pessoas tinham, sei lá, tinham que comprar pão, tinha fila do pão, rato para todo lado, muita gente morreu, né? A gente sabe de histórias aí de algumas pessoas que são bem tenebrosas mesmo, é uma coisa que a gente não gostaria de passar em nenhum lugar, principalmente, né, contra irmãos nossos, né? Então uma guerra civil é mais ou menos isso. Acontece que a guerra foi vencida pelo general Franco, que era de extrema direita católica e acabou deixando o país com apenas um partido, que seria a Falange. Acabada a Guerra Civil Espanhola, logo no ano de 1939, já começa a Segunda Guerra Mundial. Aliás, o Franco venceu a Guerra Civil Espanhola porque ele teve no finalzinho uma ajuda para derrotar os progressistas dos próprios nazistas, que ele já simpatizava com as ideias. Então, veja bem, durante a Segunda Guerra Mundial a Espanha acabou jurando neutralidade ali e tal, e ficou tipo naquela, eu apoio, mas também não vou fazer nada, enfim. E também, para ninguém na Europa, a Espanha tinha muito valor, porque ela já estava completamente destruída. Acabada a Segunda Guerra Mundial, que matou mais gente ainda, né? Inclusive, Hitler tinha muitos planos dos quais não se incluíam nem judeus, nem negros, nem ciganos, né? E a Espanha era cheia de ciganos também, né? É importante que se diga isso, ainda hoje é. E acontece que muita gente acabou perdendo a vida, deixou filhos no mundo, o saneamento básico era uma porcaria, doença para todo lado, muita gente ficava doente, não tinha com quem deixar os filhos, tinha muitos órfãos sobraram nessa época, né? E um país quebrado, dominado com mão de ferro por um general que tinha do seu braço direito a Igreja Católica extremamente opressora, ficou incumbido de cuidar de alguma forma dessas crianças. E é justamente disso que se trata o Paracoelhos. O Paracoelhos, na verdade, ele é meio que autobiográfico, porque ele é uma coletânea de várias histórias aqui. Esse calhamaço aqui reúne 4 livros, né, que são 4 capítulos aqui. Na verdade tem até mais, né, eu espero que a Comic Zone lance, divididos por várias épocas, né? Porém, a maioria das histórias se passa entre mais ou menos o final dos anos 40 e início dos anos 50, né, de 47 até mais ou menos 1954 e tal, que é mais ou menos a época que o Carlos Giménez passou dentro de um orfanato desses daqui. Ele acaba passando boa parte de sua infância e sua pré-adolescência num orfanato que ficava no povoado de Paracoelhos del Jarama. Na verdade, o mais legal disso tudo é que Paracoelhos significa coleira, então tem uma parada bem interessante aí de metalinguagem. Porque esses orfanatos, a gente acaba lendo a história e percebe que eram campos de concentração infantis, certo? Porque as crianças ficavam lá e elas eram um estorvo social, né? Poxa, e a corda é o lado mais fraco de todos da corda arrebentando ali, né? Então sempre estourava para esse lado, né? Mas como todo bom espanhol, ele sabe rir bastante de sua desgraça e transforma isso numa coisa bem interessante, assim. Então, apesar de ser trágico, é uma coisa meio tragicômica. Você acaba sendo apresentado a ele mesmo, que ele é um garoto que se retrata aqui, nos primeiros livros ele se retrata como ele mesmo, e depois ele acaba tendo uma autonomia ali para poder assumir um pseudônimo de Pablito, e ele é um menino que gostava de desenhar gibis e tal, e é legal porque assim que esse livro chegou na minha mão, eu falei, nossa, é tipo uma mistura de Batutinhas com franquismo. Vamos ver que bicho que é esse. E é realmente isso mesmo, porque você acaba sendo apresentado para uma turminha de personagens bem interessantes. Cada um tem uma característica. Tem o cara que sabe jogar bola, tem o cara que corre mais,
né? Ele que gostava muito de desenhar gibi, tem o cara que pula mais alto, tem o cara que caga pouco, né? Essa é uma das melhores histórias, inclusive, e é bem legal porque ele relata não apenas as histórias dele, mas quando ele lançou o primeiro livro na Espanha, com várias dessas tirinhas, não chegou a fazer tanto sucesso, mas o segundo já começou a circular bastante, e aí ele começou a reencontrar vários coleguinhas dele dessa época e outras pessoas, né, que quando eram crianças ficaram em outros colégios também, bem parecidos com esses, dominados pelo Partido da Falange, né? E ele acabou coletando as experiências de outras pessoas também para escrever diversas histórias, sempre com esse núcleozinho de personagens, né? Mudam aqui, mudam ali e tal, mas tem aquela coisa bem bacana, porque tinham várias situações que é igual de um presídio mesmo. Então domingo sim, domingo não, as famílias iam lá entregar comida para eles, visitar eles e tal. Quem tinha família, né? Quem não tinha ficava tentando pedir, você trouxe, sua mãe trouxe o quê? Trouxe um pedaço de queijo, você me dá? Não, não te dou, só se você fizer tal coisa. Então existia um comérciozinho da criançada, e enfim. E tem toda aquela coisa bem bacana do tipo, nossa, achei a chave da despensa, à noite vamos roubar comida e tal. Então é bem interessante. E você tem também, né, a ótica das crianças sendo extremamente oprimidas, porque tudo era culpa delas. Então mesmo quando não era culpa delas, sempre era culpa delas, porque os adultos que estavam lá não estavam lá para educar, né? Você tem o cara linha dura, né, que cuidava das crianças no pátio, ele batia pra caramba. Aí tinha a enfermeira que ia cuidar do moleque, porque o moleque se machucou, e aí o moleque reclamava de dor, e ela batia mais ainda no moleque. Então tudo era motivo para bater nas crianças. Tinha o padre que chegava lá, ele era meio que o dono da instituição, e ele chegava lá, sei lá, uma vez por mês para ver como é que tava, e ele era o inventor do tapa-duplo, que era tipo um telefone duplo que dava na criança, e ele chegava para os outros e falava assim, tá vendo, a vantagem desse tapa-duplo é que a criança ainda fica de pé para você poder dar outro, ela não cai no chão. Enfim, então você vê assim o sadismo dos adultos, né, em ter que cuidar desse estorvo, digamos assim, social, que na verdade, né, são crianças, cara, era o futuro da Espanha, né? E eles eram obrigados a rezar toda hora e fazer um monte de coisas que eles não queriam, e quando eles recebiam presentes dos parentes ou comida, alguma coisa, os parentes iam embora, os caras iam lá e pegavam deles, eles davam um jeito de pegar de novo. Enfim, se você olhar pelo lado trágico da coisa, é bem trágico mesmo, assim. Mas por se tratar de um grupo de crianças, sempre tem uma coisa muito lúdica, as brincadeiras e tudo, e isso daí é o que torna muito especial esse quadrinho. A arte do Jiménez é sensacional. Uma coisa que eu gostei muito é que assim, ele começa, todas as páginas dele seguem um padrão de mais ou menos 20 quadros por página, quadros pequenininhos, assim, é um padrão que a gente não está muito acostumado. Geralmente a gente vê quadrinhos com 12 quadros, você pode ver o Watchmen, enfim, que seguem uma coisa assim parecida, e eles são quadros pequenos, mas porque ele tinha que contar essas tiras de uma forma rápida. Então no primeiro livro, a maioria das histórias elas têm 2 páginas, 1 a 2 páginas no máximo e tal, né? Já no segundo livro ele já tem um pouco mais de liberdade, até que lá pelo terceiro, 4º livro já começam a ter mais ou menos algumas sagas assim. Então é muito louco, eu gostei de várias histórias aqui, as histórias dos meninos encenando uma peça de teatro, a história do rapaz do garoto que não conseguia fazer cocô, e também o padre que jogava bola, o concurso de gibis que eles fizeram. Enfim, então assim, é uma história bem interessante e vale muito a pena porque ela conta um pedaço da história e também um pedaço da história do Carlos Jiménez, que é um grande autor. Bom, eu não vou me alongar demais nesse vídeo aqui, para não ficar dando spoiler para vocês. Eu acho que é um material obrigatório, vocês têm que ter na sua estante, vocês têm que ler isso daqui, que é muito legal. É um trabalho primoroso da editora Comic Zone, né? Ele está saindo com desconto no nosso site também, o link vai estar aí na descrição, beleza? Vale a pena conferir para coelhos. E se você quiser comprar ele pelo nosso site, é o comicboom.com.br, a sua comic shop a um clique de você. Se você quiser, mas só se você quiser, se inscreve aí no nosso canal, balanga essa sineta aí para estar sempre atualizado tudo que está chegando. Curte a gente aí, segue a gente no Instagram, curte a gente no Facebook, a gente sempre posta tudo que está chegando aqui na loja. Beleza? Eu vou nessa aí e hasta luego!